Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo desesperado para comentar sobre as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Ultimamente eu sempre tenho feito vídeos na base do desespero mesmo, porque as questões técnicas me atrapalham demais, eu não me dou bem com computadores, para mim fica difícil. Assim que eu aprender a mexer nisso, eu vou voltar a fazer vídeos a sangue frio. Mas vamos ao assunto, que é desesperador. Eleições para a Prefeitura de São Paulo, municipais. Eu percebi que a cidade está terrivelmente ameaçada. Quem me conhece sabe que eu sou um conservative libertarian radical, que as minhas posições políticas concordam sistemicamente com o anarcocapitalismo, que eu sou a favor de abolir o Estado e privatizar todos os setores da sociedade, estabelecendo finalmente a soberania do indivíduo. As eleições democráticas para mim não são nada mais do que gincanas demoníacas, porque a democracia é uma ditadura travestida de liberdade. Como dizia Lysander Spooner, um homem não é menos escravo só porque ele tem a ilusão de escolher um mestre, que no final é fachada também, a cada 4 anos. E outra coisa, a participação nesse jogo diabólico que são as eleições democráticas não adiantam nada no final das contas, porque como disse Joseph Stalin, o que conta não é o eleitor, mas aquele que contabiliza os votos. O que acontece é o contrário, o ativismo político e a participação popular democrática, aquilo que a imprensa gosta de chamar de festa da democracia, só piora o quadro. A população inadvertidamente respalda, sustenta, legitima, alimenta um sistema que a escraviza, que é este crime chamado democracia, astuto ardil do aparato de escravidão humana, que é o Estado. Então eu nem me preocupo geralmente com as eleições. Eu viajo pra praia, aproveito que as estradas estão vazias. A minha preocupação é com o crime inerente à existência do Estado. O que eu relatei até agora é a teoria geral, baseada na sólida praxeologia, é irrefutável, é a conclusão a qual chegamos quando fazemos uma correta análise do problema do ponto de vista sistêmico. Porém, em ciências sociais, dada a complexidade do mundo e a motivação humana que não pode ser quantificada, as coisas não seguem regras matemáticas. Elas seguem princípios a priorísticos, mas não podem ser calculadas, não há determinismo. É o contrário do que pensam os herdeiros intelectuais do infame Augusto Comte e a sua perversa ideologia positivista que assola o Brasil e que dá respaldo aos engenheiros sociais. O que eu quero dizer é que existem eleições e eleições. E nesta guerra da humanidade contra o Estado, os aspectos contingenciais estratégicos de cada eleição fogem ao controle até mesmo do establishment. Os candidatos, os eleitores, as circunstâncias, as contingências, a situação da cidade determinam a natureza estratégica de qualquer fato social que aconteça, inclusive das eleições, e eles não podem ser matematizados. A população deve sempre agir contra o Estado. Este vídeo não tem como objetivo discorrer sobre a necessidade do não voto, da desobediência civil e do agorismo através da rebelião contra o sistema democrático. Este vídeo é um vídeo desesperado, onde eu faço um apelo àqueles que vão votar para que não deixem 4 dos piores bandidos canalhas que já existiram chegar à prefeitura da cidade de São Paulo. Antes de começar a discorrer sobre os candidatos à prefeitura, eu quero reiterar, não deve haver prefeitura! Não deve haver nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, e muito menos mundial. Medo disso. Nós deveríamos fazer como aquela cidadezinha do Alasca, Talkeetna, que tem como prefeito um gato. Um gatinho gordo, chamado Stubbs. Ele é prefeito da cidade há 15 anos, melhor prefeito que a cidade já teve, não enche o saco de ninguém, e a prefeitura tem uma funcionária que é uma velhinha, que vai lá trazer o leite pro gato, no pires ali. Acabou. Não enche o saco de ninguém. Então botem um gato gordo como prefeito. Podem me colocar lá, um gato gordo. Eita, piada ruim. Bom, continuando. Se vocês lerem O Caminho da Servidão de Hayek, Friedrich Hayek, ele explica como que à medida que os mandatos vão se sucedendo em uma democracia, os erros vão se acumulando. Afinal, ao invés de se basear em regras racionais do mercado, os governantes se baseiam nos erros dos governantes anteriores e o acumulam. Porque alguma coisa baseada num erro só pode estar mais errada ainda, ao invés de tentar corrigir. E isso é especialmente válido para o planejamento urbano. Afinal, o tecido urbano, o planejamento das cidades, seguem as mesmas regras da economia, da ação humana, e portanto deveriam ser privados para internalizar a preferência dos agentes dentro de um sistema racional de preços. Quando há um planejamento urbano central, obviamente haverá um caos urbano. E à medida que os mandatos se sucedem, os erros vão se acumulando. Então, há, por exemplo, o erro do zoneamento. Então, um governante, para tentar corrigir o erro do zoneamento, se baseia nele para fazer uma medida mais imbecil ainda. E o próximo vai se basear nessas duas. O único jeito de sair desse ciclo vicioso é abolindo a prefeitura.
Mais uma vez reitero, eu sou contra o voto. Eu acho que qualquer tipo de participação nas eleições é prejudicial à liberdade, eu não vou votar. Mas este vídeo não pretende convencer ninguém a não votar. Este vídeo é dirigido àqueles que vão votar, para que não deixem, em hipótese alguma, com que estes 4 bandidos que eu citarei no vídeo cheguem à prefeitura. Essa eleição tem 18 candidatos, a maioria deles sem relevância. Com relevância são apenas 6, Major Olímpio, o João Dória, que pelo menos quer privatizar algumas coisas, esse lixo desse Haddad, aquele maldito do Russomano, Marta Suplicy e a Erundina. Não é possível, Erundina. Bom, desses 6, 4 são uma ameaça à nossa sobrevivência. Não deixem eles chegarem ao poder. Esses 4 são esse imprestável petralha do Haddad, a Marta Suplicy, a Erundina, nem acredito que nós estamos falando nela, e o pior de todos, o mais dissimulado, que é o Russomano. Mais uma vez reitero, eu não estou apoiando políticos. Como dizia Aristófanes, atrás de cada pedra espreita um político. O que eu estou dizendo é que a situação a curto prazo é gravíssima e nós não podemos deixar de jeito nenhum que esses 4, Haddad, Russomano, Marta e Erundina, cheguem à prefeitura. E para tanto é válido até mesmo votar em alguém que não seja esses 4. O que torna esses 4 tão perigosos é justamente o fato de que eles estão em consonância com a maligna agenda do establishment e da grande mídia, destoando da natureza caricata e ridícula de alguns candidatos que não são relevantes, como por exemplo o PCO. O PCO, com o seu ultramarxismo leninista, não me dá medo. Ele chega lá, né, aquela propaganda dele. Este é o programa do Partido da Causa Operária. Não, isso não me dá medo. Porque eles estão fora da janela de Overton, que é o rol das opiniões aceitáveis pela opinião pública, pela imprensa. O que me dá medo é o pessoal que está dentro. São esses dissimulados que tanto mal fazem ao povo, mas que levam o povo a apoiá-los, perpetuando a cadeia da obediência. Agora eu explicarei em detalhes por que cada um desses 4 monstros é uma ameaça a todo mundo e nunca podem chegar ao poder nem para síndico. Vamos começar a lista com o óbvio Lulante. Não é o Lulante, nesse caso é Lulante mesmo, que é esse petralha do Fernando Haddad. Para começar, ele pertence ao PT, como dizia o Enéas, PT! Que é uma organização terrorista, comunista, marxista, trotskista, leninista, que pertence ao Foro de São Paulo, uma organização de gangsters comunistas que querem implantar um Estado soviético latino chamado Unasul e colocar o Brasil no meio disso, implantando uma ditadura comunista. Só por isso já acabou. Se é PT, tem que matar, acabou. Agora vamos ver o que ele fez aqui na cidade. Roubou mendigo! É isso mesmo. Ele foi lá e roubou o cobertor dos mendigos, a coberta que eles usavam, justamente numa época em que os mendigos estavam morrendo de hipotermia no meio da rua. Ele foi lá e arrancou aquilo que a iniciativa privada tinha dado pros mendigos. Caridade privada! Esse petralha foi lá e arrancou! O Haddad aumentou o IPTU, um roubo, como todo imposto, mas o IPTU é um dos impostos mais tóxicos que existem para uma cidade, um verdadeiro destruidor urbano. O IPTU favorece os piores projetos arquitetônicos em detrimento dos bons projetos e daqueles empreendimentos de mais longo prazo que gerariam mais riqueza, mais renda, mais externalidades positivas, mais empregos, que melhor se encaixariam no tecido urbano de maneira mais duradoura. Mas eles nem vêm a acontecer porque se o empreendedor precisa pagar mais IPTU, um fluxo de caixa positivo no longo prazo não compensa. Então ele procura um fluxo no curto prazo em um projeto menos duradouro que logo se torna inadequado e destrói o tecido urbano. Porque readaptar o tecido urbano custa, e se os projetos são de curto prazo e são maus projetos arquitetônicos, a cidade inteira sofre. Então o IPTU é uma bomba numa cidade, e o Haddad aumentou. Como se isso não bastasse, o Haddad resolveu taxar o Uber. Parece pouco, 10 centavos por quilômetro, mas para um pobre não é. Isso é dinheiro subtraído dos mais pobres, que poderiam se beneficiar desse excelente sistema de transporte privado, que são os aplicativos como o Uber. E esse dinheiro é arrancado, então, dos pobres honestos e vai para os ricos desonestos, que são os políticos parasitas. O Haddad também quer regulamentar o Uber, sendo que a funcionalidade do Uber, que é excelente, advém justamente do fato de ser a priori desregulamentado. Além disso, o Haddad tem um plano diretor, que é um ataque contra a mobilidade urbana. Ele quer acabar com a nossa mobilidade, com a nossa liberdade de locomoção, justamente para controlar o movimento das pessoas. É uma sanha totalitária.
O plano diretor é uma guerra declarada contra o carro, que é o melhor sistema de mobilidade urbana que existe. Permite que os mais pobres, se o carro for barato e funcional, tenham a liberdade, a versatilidade de se locomover e permite que ele faça isso a baixos custos, barateando a comutação entre a sua residência e o local de trabalho, o que dá mais oportunidades de emprego e de trabalho para os pobres, aumentando a sua barganha até mesmo no mercado de trabalho. Não podemos acabar com o carro. O que o Haddad psicopaticamente quer fazer é piorar a vida do motorista do carro com a desculpa de beneficiar o transporte público, o transporte coletivo. Mas ele também ataca o transporte coletivo, piorando-o. O ideal numa civilização é que os bens todos, os bens concorrentes, substitutos, fossem melhorando, aumentando a gama de opções das pessoas. Então, é preciso que nós beneficiemos o usuário de transporte coletivo, e a única maneira de fazer isso é privatizando. E assim as pessoas poderiam migrar do carro para o transporte coletivo, facilitando também a vida de quem tem carro, permitindo que as pessoas escolham qual é a opção mais adequada para elas. Ao invés disso, o Haddad quer declarar uma guerra contra o carro, o que vai piorar o transporte coletivo, já que muita gente vai entupir o sistema de transporte coletivo. E é o que ele fez. O Haddad, para conseguir algumas metas de ter a maior parte da frota de ônibus com ar-condicionado, resolveu tirar vários ônibus de circulação. O transporte no ônibus piorou para o pobre. Para o motorista, a vida virou um inferno. O pobre que tinha um carro se ferrou com a indústria das multas, porque o Haddad entupiu a cidade de radares, reduziu a velocidade para níveis caricatos, como 40 km por hora na marginal. As pessoas agora estão pegando o seu dinheiro que poderia ser reinvestido em atividades produtivas para pagar esses parasitas da indústria da multa. Ou seja, o Haddad conseguiu piorar a vida de motoristas, de usuários do transporte coletivo e de toda a população, principalmente dos mais pobres. Os corredores de ônibus que ele fez são tão aviltantes e tão mal feitos que, além de piorar a vida do motorista e de quem pega ônibus, porque os ônibus são lotados e em péssimas condições, eles precisam atravessar a pista na diagonal, colocando em risco toda a população. Risco de acidente. As ciclovias, então, são uma barbárie à parte que merece entrar no rol das piores barbáries do comunismo. As ciclovias colocam o ciclista em risco, porque elas são extremamente mal feitas, acabam com o tecido urbano, impedem que as pessoas estacionem nas suas casas e até mesmo no comércio, prejudicando os negócios, gerando desemprego. O Haddad também é responsável pela destruição de bairros inteiros, como a Vila Madalena, para dentro dos quais ele levou bárbaros militantes, ativistas, fazendo com que os moradores se mudassem do bairro e havendo um processo decivilizatório. Além disso, ele depredou o patrimônio histórico, permitindo que grafiteiros pichassem coisas como a cara do ditador terrorista Hugo Chávez. O Haddad patrocina movimentos de assalto à mão armada e invasão de propriedade privada como o MTST, liderado por aquele canalha do Guilherme Boulos, que invade propriedade privada, depreda moradias, depreda imóveis. Tudo isso com respaldo da prefeitura. E é preciso lembrar, obviamente, que o Haddad é aliado de dois ditadores comunistas, Lula e Dilma, que acabaram com o Brasil. E ele também é responsável pelo kit gay, que ensina pornografia homossexual para criancinhas. Qualquer um que ensine qualquer pornografia para criancinhas tem que ser condenado à morte por pedofilia, por corrompimento da mente de vulneráveis. Seus lixos. Luísa fucking Erundina, facepalm. Como é que nós estamos falando nessa aberração grotesca do pântano até hoje? Ela sempre foi uma comunista, ela é uma comunista, ela foi uma das piores prefeitas da cidade, perdendo talvez pro Haddad apenas. E ela disse numa entrevista que o capitalismo faliu. Quer dizer, depois de Coreia do Norte, Cuba, Alemanha Oriental, Camboja, toda a experiência fracassada do comunismo, ela vem falar que o capitalismo é que faliu e vocês querem que ela seja prefeita? Outra coisa. Ela pertence ao PSOL, um partido grotesco, bizarro, chamado Socialismo e Liberdade. Isso soa pra mim como partido putaria e castidade. Ou é socialismo ou é liberdade, escolham. Eu escolho a liberdade. Quando ela foi prefeita de São Paulo, ela tentou desapropriar um patrimônio histórico, que é a mansão da família Matarazzo, para fazer o Museu do Trabalhador. O que é isso? É destruição do patrimônio histórico. Como eu disse num vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, o governo é o maior destruidor de patrimônio privado e depois ele quer se arvorar na posição de protetor do patrimônio. É um absurdo. Além disso, ela é uma ferrenha defensora dessa parvoíce insensata que é o passe livre. Transporte gratuito. Não é gratuito!
É o cidadão que paga com impostos para financiar um sistema falido, ineficiente, que vai custar cada vez mais caro na prática e que vai entupir de gente. Um velhinho que realmente precisa pegar o transporte vai enfrentar um ônibus lotado em péssimas condições, enquanto um jovem que poderia muito bem caminhar vai lá ocupar o espaço com as suas mochilas estudantis. Não existe transporte grátis. Somos nós que estamos pagando através de impostos, através de roubo, assalto à mão armada, que são os impostos, para financiar esses fascistas das cooperativas de transporte que são ligados ao governo. Privatiza! E para piorar, a Erundina é defensora da censura. Ela tem um projeto de controle de mídia na mão do governo para proibir qualquer tipo de crítica, para proibir qualquer tipo de opinião contra o governo. Esse meu vídeo aqui já estaria censurado por ela. Não deixem ela chegar à prefeitura. Marta Suplicy. Bom, ela já devia ser rejeitada por se chamar Suplicy. Haja vista o outro bicho que tem na política aí com o nome Suplicy, que inclusive foi marido dela, que foi uma das piores tragédias que já aconteceu ao Brasil, né? A Marta é uma comunista, ela foi propagandista do Lula, não precisa falar mais nada. Ela quer regular o Uber mais pesadamente que o próprio Haddad, de tão fútil, tão frívola, tão mulherzinha de ditador comunista que ela quer usar o dinheiro roubado do pagador de imposto para subsidiar moda e gastronomia. Ela cobertou todos os escândalos do PT como mensalão, e ela pertence a um partido que é o PMDB. O que é o PMDB? Existe uma teoria chamada Tesoura de Lenin, que foi desenvolvida pelo próprio. Consiste em duas lâminas de uma tesoura, portanto aparentemente opostas, mas que agem em conjunto para romper o tecido social. Essas duas lâminas são PT e PSDB, que são os dois aliados do Pacto de Princeton. Mas existe aqui um parafusinho numa tesoura que une as duas lâminas. E esta teoria é minha. Este parafusinho se chama PMDB, que é o partido da Marta. Ou seja, é uma temeridade de nível nacional dar poder político para essa pessoa. O pior de todos, eu deixei para o final. Desses 4 demônios que eu citei, o pior de todos se chama Celso Russomano. Eu tenho um vídeo onde esse covarde, eu tentei colocar o trecho do vídeo aqui, mas não consegui porque eu sou muito ruim de informática. Aí eu deixei o link na descrição. Mas esse covarde invade um supermercado de baixa renda e agride 2 funcionárias pobres, humildes. Ele pega um rolo com 4 rolos de papel higiênico e quer levar só um pra limpar aquela bunda flácida dele. Quem que não limpa a cara de merda dele logo? E aí ele rasga a embalagem e joga na cara das funcionárias que estão lá trabalhando, coisa que ele nunca fez. Aí ele pega uma embalagem com caixa de fósforo e fala, não, porque eu sou defensor do consumidor, eu tenho direito de levar só uma caixinha de fósforo. Por que não leva um palito de fósforo só e acende e enfia no seu lixo? Esse imbecil se arvora como defensor do direito do consumidor porque ele aproveita o fato da população ser economicamente ignorante. Como ele nunca trabalhou na vida, ele é só um bandidinho, ele não sabe como as coisas realmente funcionam. Dentro de um supermercado, o setor de logística e de compras e de vendas trabalha com uma coisa chamada SKU. Um SKU é um tipo de unidade vendida, é um pacote, seja uma caixa com 4 rolos de papel higiênico, seja uma garrafa de cachaça, seja um chicletinho que vende lá na porta. Aquilo é um SKU. Se houver muitos SKUs, haverá uma complicação logística para o supermercado e os custos administrativos e logísticos tenderão às alturas, o que eleva o preço para quem? Para o consumidor! E se eleva o preço do consumidor, o supermercado vai ter menos margem e menos giro, e portanto menos lucro. Então ele vai ter menos dinheiro para reinvestir na operação e gerar emprego. Ou seja, o salário dos funcionários cai, e eles também são consumidores. Ou seja, o Russomano está prejudicando o consumidor. Além disso, existe o fornecedor do papel higiênico. Ele teria então que fazer o quê? Embalar rolo por rolo? Embalar caixa de fósforo uma por uma? Isso também encarece as operações porque existe uma coisa chamada economia de escala. É por isso que existe um tamanho mercadologicamente viável para cada pacote, formando então SKUs compostas por vários. É por isso que uma caixinha de balas tic-tac não vende uma única balinha, seria um absurdo. A maneira mais eficiente de fazer isso, de forma a economizar recursos, é quando o mercado é deixado sozinho, e não quando tem um parasita demagogo como o Russomano, agredindo uma funcionária, e aí ele chama a polícia, que vai lá nazisticamente, como tropas da Gestapo que prendiam um judeu, e agridem o mercado! Tá vendo isso aqui? Livro de economia! Deixa eu me acalmar.
O russomano é, portanto, um psicofanta que se aproveita da ignorância econômica das massas para causar cisânia entre produtores e consumidores, aprofundando as feridas no tecido social e aumentando o poder do Estado. Além disso, ele quer banir o Uber. Não é taxar como fez o Haddad, não é regular como a Marta quer fazer, é banir para sempre. Acabar com esse serviço excelente, privando a população dos seus benefícios. Um serviço que, pela sua excelência e pela concorrência, melhorou até o táxi. Então, se ele for eleito, nós voltaremos à era dos cartéis com preços caríssimos dos táxis e com péssimos serviços prestados, onde só os sindicatos se beneficiam e os taxistas peão mesmo se ferram, tendo que pagar licenças e se endividando, licenças altíssimas, né, diga-se de passagem. Ele também quer aumentar o número de radares e lombadas, fortalecendo a indústria da multa. As lombadas aumentam o número de acidentes, porque além de desviar a atenção do motorista daquilo que ele realmente deveria estar atento, que é o fluxo de pedestres e de outros veículos, elas também acabam com freio e suspensão. Então, na hora de brecar, ele não vai conseguir. Existem vários estudos sobre isso. Eu sou fissurado por economia do trânsito, depois eu posso discorrer com mais detalhes. Mas o fato é que radar, lombada, limite de velocidade é tudo bobagem. É contraproducente. Bom, o russomano, ele também é autor de um projeto que desvia 1,1 milhão de reais para uma ONG idiota dele, da qual ele é presidente, Larápio. Ele também tentou destruir a Igreja Católica. O chefe de campanha dele, que é um desses enganadores da Universal aí, Marcos Pereira, acusou a Igreja Católica de estar relacionada ao kit gay do Haddad, o que é uma calúnia, uma mentira. E o Dom Odilo Scherer se defendeu muito bem dessa acusação e recomendou nas entrelinhas que nós não votemos no russomano. Então, recomendação do nosso bispo aí, Dom Odilo Scherer. Agora, uma coisa estarrecedora. Como deputado, o russomano tentou mudar o nome do crime de estupro para assalto sexual, minimizando a gravidade dessa barbárie diabólica que é o estupro. Ou seja, mulheres, não votem no russomano, mas de jeito nenhum. Como deputado, ele tem outros projetos absurdos, como obrigar restaurantes a colocar a gorjeta no cartão de crédito. Isso viola a liberdade do dono de restaurante de estabelecer a política de pagamentos que ele quer, inclusive como política de motivação dos funcionários. Muitas vezes, ele não tem como arcar com os custos de operação do cartão de crédito. Um pequeno empreendimento não tem como colocar gorjeta dentro disso, nem como administrar financeiramente esse tipo de pagamento. Ou a política do restaurante é incentivar os funcionários com uma gorjeta individual, que é dada em espécie para o próprio garçom. Isso é um problema do restaurante, não é para o deputado regular. Ele também quer obrigar as empresas de comércio online a fornecer CNPJ e local físico de operação para os clientes. Isto é uma informação que a empresa deve decidir se quer fornecer ou não. E se você não quiser comprar de uma empresa que não fornece, você compra do concorrente, acabou. Uma proposta ridícula que ele tem como candidato é que os ônibus cobrem por quilômetro rodado dos passageiros. Como é que o pobre, vítima do zoneamento, que mora lá na periferia, vai fazer para pagar um ônibus, sendo que ele trabalha no centro da cidade? Isso é aquele erro sobre erro que eu falei. É o erro do zoneamento, o erro do transporte ser público e não privado, e agora mais esse erro que o russomano quer fazer, que vai vitimar principalmente o pobre morador de periferia. Como é que faz a cobrança? Como é que resolve o problema? Com privatização, com liberdade. Os perueiros clandestinos transportavam os pobres por R$1 e eles são perseguidos duramente pelo Estado. Eles prestavam um serviço maravilhoso para os pobres. Se os empresários não fossem esmagados pela legislação trabalhista fascista, não tivessem que pagar vale transporte, fundo de garantia, poderiam surgir arranjos privados espontâneos, como por exemplo o empresário pagar o transporte do seu funcionário que mora na periferia. Qual o problema disso? Se não houvesse zoneamento, poderiam surgir oportunidades de trabalho para os pobres lá na periferia, eles não teriam que percorrer distâncias tão grandes durante o dia para ir trabalhar. A proposta do João Dória de privatizar a gestão dos corredores de ônibus é o que eu vi de mais próximo do ideal, que seria a total privatização do serviço de transporte das ruas, das cidades em si. Existe um livro muito bom sobre isso aqui, Walter Block, The Privatization of Roads and Highways, a privatização das ruas e autoestradas. E as ruas, como qualquer outro bem da economia, seguem as leis do mercado. Elas devem ser administradas privadamente e assim elas seriam racionalizadas, melhor geridas por comunidades de moradores, por empresas. Há inúmeros exemplos. O metrô de Hong Kong foi construído assim. Um empresário construiu o metrô e o terreno em volta se valorizava. Então ele vendia esse terreno e financiava as obras.
distritos de ruas privadamente administradas poderiam surgir, como foi a construção de Alphaville e outros bairros que foram privadamente construídos. Dessa forma, todo o tecido urbano seria racionalizado segundo uma lógica do mercado e não segundo o planejamento central psicopático e ineficiente dos governantes. O urbanismo espontâneo é tão eficiente que ele serve até mesmo para proteger a população contra massacres de invasores, contra limpeza étnica. Antioquia, que hoje fica na Turquia, entre o século IX e o século XII, passou pela mão de bizantinos, por invasores otomanos, pela administração dos cruzados cristãos europeus. E a população da cidade era muito diversa. Lá existiam judeus, existiam gregos ortodoxos, todo tipo de gente. Para se proteger de massacres perpetrados pelo próximo invasor de Antioquia, eles se organizaram em distritos que surgiram espontaneamente. E assim, esse sistema forneceu a essa população uma subsidiariedade, um sistema espontâneo, livre, e a cidade funcionava de maneira racional. Havia uma funcionalidade ali no mercado, nos bazares, nas vias, e a população estava protegida porque elas se aglutinaram espontaneamente nesses distritos. Para quem quiser saber mais sobre o urbanismo espontâneo, eu recomendo uma autora chamada Jane Jacobs. Ela disserta muito bem sobre as virtudes da ordem espontânea na formação de um tecido urbano e critica pesadamente o planejamento central. Bom, fomos até Antioquia, voltemos ao russomano. Pesam sobre ele também acusações como não pagar os funcionários da empresa dele, inclusive a própria ex-namorada, e até agredir um funcionário do Incorp. Enfim, não votem nele de jeito nenhum. Este vídeo aqui não é de apoio a nenhum candidato. Eu só estou falando, se vocês forem votar, que não seja em nenhum desses quatro. Russomano, Haddad, Marta e Erundina. Mas de jeito nenhum. Esse é o objetivo do vídeo. Um abraço.